Bom, gente, boa noite a todos, né? Mais uma semana completa, graças a Deus estamos aqui, protegidos, guardados, né? Por isso temos a agradecer. Chegou também outras pessoas aí, obrigado, a Nájila, né? Bem-vinda. Maria também, muito bem-vindos, viu, pessoal? O tema de hoje seria Daniel 9, continuando com os diagramas, né? Eu não consegui terminar os PowerPoints, por isso nós vamos estudar hoje sobre as pragas, né? Continuando aquele estudo dos selados de Deus. Eu comecei a fazer os slides e deu muito trabalho. Dá muito trabalho fazer, né? Eu ainda fiz uns 7 slides, eu acho, 6 por aí, mas eu não consegui terminar. Então, semana que vem eu trago os slides. Vamos orar para começar? Hoje a gente vai estudar sobre as pragas, tá bom? A gente vai estudar após aquele estudo dos selados. Oremos, pois. Paizinho querido, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de hoje estudar a Tua Palavra. É com toda a reverência que abrimos o Sagrado Livro, cremos que nesse momento, Senhor Deus, Pai, Teu Espírito Santo nos ajuda a entender as Tuas verdades e a ter misericórdia, Senhor Pai. E te pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Tende compaixão de nossas casas, nossas famílias, perdoa os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Boa noite a todos. Então a gente vai estar estudando. Calma aí que minha câmera pronta. A gente vai estar estudando hoje sobre as pragas. As pragas, elas estão no capítulo 16 do livro de Apocalipse. Só que antes de abrir o capítulo 16, eu gostaria que abríssemos a Bíblia no capítulo 7 de Êxodo, né? Então você abre aí no capítulo 7 do livro de Êxodo, que nós vamos começar nosso estudo pelas pragas do Egito. Quem conhece a história sabe que o povo de Deus estava sob escravidão egípcia, né? Eles eram escravos. E Deus havia prometido libertar esse povo. E no capítulo 7 do livro de Êxodo, no verso 1, Deus faz esse chamado justamente a Moisés, quando ele diz assim, ó, Êxodo capítulo 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Nós vemos aqui o chamado de Moisés e Arão para intermediarem a libertação do povo de Deus do Egito. Nesse momento, vão Moisés e Arão falar com Faraó. Só que o coração de Faraó é endurecido e ele não vai deixar o povo sair. E com o intuito de Deus libertar o povo, Deus começa a derramar algumas pragas sobre o Egito. Ao todo vão ser 10 pragas. E essas pragas vão destruir o Egito, vão acabar com a nação. E as pragas vão sendo derramadas e o Egito vai sendo destruído até o momento do povo ser liberto. Essa história aqui, ela é um momento único, onde ocorre a libertação do povo de Israel e com muitos milagres, muitas maravilhas. Quando você abre no capítulo 7, lá no verso 19, nós temos a primeira praga, que é quando as águas se tornam em sangue. Isso no sentido literal da palavra. As águas do rio se tornaram em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam nem beber água. E houve sangue por toda a terra do Egito. Esta foi a primeira praga. E o povo de Israel, ele tinha água. O povo do Egito estava sem água, mas o povo de Israel tinha água. E essa foi uma praga muito severa para o Egito. Quando você abre no capítulo 8 do livro de Êxodo, você vê a segunda praga, que foi uma infestação de rãs sobre a terra do Egito. Muitas e muitas e muitas rãs por todos os locais. No quarto, na cozinha, na sala. Eram rãs por todas as partes.
Essas rãs devem ter trazido uma série de doenças, um desequilíbrio da ecologia local. E essas pragas iam se acumulando. No verso 16, nós temos a terceira praga, que são os piolhos. Uma infestação de piolho em toda a terra do Egito. Mesmo assim, o faraó não deixou o povo sair. Então nós vemos da primeira praga, as águas se tornam em sangue. Nós vemos uma segunda praga, onde há uma infestação de rãs, seguida agora de outra praga, que é uma infestação de piolhos. E aqui conta que os magos tentaram mostrar através de sinais, de maravilhas, tentaram mostrar para Faraó que aquilo era uma farsa. Só que eles não conseguiam fazer o que Moisés estava fazendo, porque era Deus quem estava fazendo aquilo. No verso 20 do capítulo 8, nós vemos a quarta praga, que são as moscas. Uma infestação de mosca por toda parte. No capítulo 9, nós temos a peste sobre os animais. Os animais ficam doentes, uma série de doenças, morte, o gado morrendo. Entretanto, os gados do filho de Israel não morriam. Entretanto, o faraó, mesmo assim, não deixou o seu povo sair do Egito. A sexta praga foi mais severa. E aqui no capítulo 9, no verso 8, diz que aconteciam úlceras, tumores, que explodiam no corpo dos egípcios. Eles já estavam desidratados, já tinham se acumulado uma série de doenças nas outras pragas. E na sexta praga aqui nós temos úlceras. Eles tinham febre, tinham dores. E o Egito estava destruído. O Egito estava sendo destruído. Depois dessas pragas aqui, o Egito nunca mais foi o mesmo. Na sétima praga, no verso 18 do capítulo 9, nós temos a queda de Saraiva. Olha aqui o que aqui diz, capítulo 9, verso 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover Saraiva, muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. Eram grandes pedras que caíam do céu e destruíam a terra dos egípcios. No capítulo 10, nós vemos a próxima praga, que é justamente uma infestação de gafanhotos, que é a oitava praga. Muitos gafanhotos, à altura de metro. Todo o cereal foi destruído, todo o alimento, a erva verde foi comida aqui na oitava praga. Na nona praga, o Egito fica escuro, em trevas, por 3 dias inteiros, ninguém enxergava nada. E na 10ª praga, nós temos justamente a morte dos primogênitos, morrendo até mesmo o herdeiro de Faraó. E agora, Faraó, com o Egito destruído, desolado, seu primogênito morto, a nação toda doente, os recursos naturais todos consumidos. Faraó vê que não há saída e, por fim, resolve libertar o povo. E no capítulo 12 do livro de Êxodo, esse povo vai sair do Egito. Você presta atenção que no capítulo 12 do livro de Êxodo, no verso 2, diz assim: este mês será o dos meses. Este será a saída do povo do Egito, o calendário, e ali fica sendo como o primeiro mês do ano. A gente está comemorando a Páscoa. E quando aproximadamente 100.000 homens, eles, em vez de ir diretamente para a região de Canaã, eles pegam outra região, prevendo que se eles fossem para Canaã, eles dariam de guerra contra os filhos. E como eles eram escravos, não estavam acostumados à guerra, se eles chegassem lá e desistem e voltariam para o Egito, Deus manda eles para uma região de travessia do mar, no mar
Vermelho. E quando eles chegam nessa praia, uma praia bem grande, era montanha de um lado, montanha do outro, tinha um vale no meio e um enorme mar na frente. E quando eles chegam nessa praia, quando eles olham para trás, o exército de Faraó está vindo para matá-los. Agora você se coloca na situação dessas pessoas. Eles estavam com mulheres, estavam com crianças, e agora está vindo um enorme exército para matá-los. Não dá para ir para a direita, porque tem montanha, não dá para ir para a esquerda, porque tem montanha, não dá para voltar para trás, porque o exército está vindo, e não dá para ir para frente. Então, nesse contexto todo, o povo, eles acontece a parte mais linda da história. Eu estou só resumindo, onde Moisés, pelo Deus, toca com o cajado no mar e o mar se abre e o povo consegue atravessar o Mar Vermelho a pés. Faraó insistentemente não volta para trás e decide, por fim, seguir este povo. Entra no meio do mar e vai atrás desse povo para matá-lo. Quando vai seguindo esse povo para matá-los, Deus fecha e é morto boa parte do exército faraó. Chega ao outro lado do mar, Moisés fica encantado quando ele olha e vê o que Deus fez. Moisés viu os milagres, Moisés viu as pragas descendo, Moisés viu a travessia do Mar Vermelho, Moisés viu o mar se fechando e destruindo os egípcios. E quando chega no mar, no capítulo 15 do livro, após o mar, Moisés vai fazer um cântico, chamado Cântico de Moisés. Se você abrir sua Bíblia no capítulo 15, você vai ver que é chamado Cântico de Moisés. E quando analisa o cântico, você não acha tão relevante para nossos dias. Só que se você analisar esse cântico com calma, você vai ver que ele é muito relevante para você. A princípio, no cântico, Moisés vai falando coisas que realmente estavam acontecendo ali. Mas da metade do cântico para frente, Moisés não começa a relatar a experiência dele. Moisés tem uma visão. Metade do cântico é uma visão, onde ele vê a última geração que vai atravessar os últimos momentos de história do planeta Terra. Então, quando a gente vai estudar Apocalipse 16, a gente tem que analisar o que aconteceu aqui com esse povo do Egito. Eles estavam sendo libertos da escravidão egípcia. E nós, pela graça de Deus, seremos libertos da escravidão do pecado. Só que assim como houve um derramamento de pragas sobre o Egito, o Apocalipse 16 também diz que haverá um derramamento de pragas. Aqui foram 10, mas lá serão 7. E eu queria ler agora o Cântico de Moisés com calma e mostrar para vocês a visão que Moisés vai ter dos últimos dias de história dessa terra. Quando você abre Êxodo capítulo 15, verso 1, diz assim, ó: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Verso 2. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me
foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Veja que Moisés está dizendo que fará uma habitação para Deus. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. No começo do Cântico de Moisés, ele exalta o nome de Deus e diz que vai fazer uma habitação para ele. E, de fato, Moisés vai fazer. Moisés vai construir um tabernáculo para Deus. Só que esse tabernáculo que Moisés se refere aqui no verso 2, quem vai construir é ele, Moisés, junto com o povo de Israel. São as mãos de Moisés que vão construir esse tabernáculo. É importante nós percebermos isso, porque o cântico dele vai mudar. Olha o que é que diz no verso 3. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus escolhidos, os príncipes, afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Aqui Moisés vai falando justamente das ações que Deus fez naquele momento, de tirar o povo do Egito, de abrir o mar e permitir que o povo fosse liberto de seus inimigos. Só que quando chega no verso 12, 13 em diante, Moisés vai começar a deixar de cantar sobre a experiência que ele passou. E Moisés aqui vai ter uma experiência da visão que você e eu vamos passar nos últimos dias de história dessa terra. Quando você abre no verso 13, tem um aspecto muito interessante que eu gosto muito. Quando diz assim, ó, Êxodo 15, verso 13. Tu, com a tua beneficência, ou com a tua graça, guiaste esse povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Veja que esse povo que saiu do Egito, eles ainda eram um povo de duras cerviz, né? Era um povo que deu muito trabalho, deu muita revolta. Mas aqui Moisés diz que com a graça de Deus esse povo foi liberto. Aqui nós já vemos salvação pela graça no Velho Testamento, né? Algumas pessoas dizem que não há, mas aqui é salvação pela graça, no Velho Testamento. E aqui diz que o povo foi levado à habitação da santidade de Deus. Como? Se eles ainda nem chegaram na terra de Canaã. Como? Se eles ainda não tinham nem construído um tabernáculo. Então aqui Moisés não está tendo uma visão daquele momento. Moisés está tendo uma visão da última geração que vai atravessar o planeta Terra. Ele está vendo você. Ele está vendo a mim. E quando ele chega no verso 17, ele faz algumas afirmações que são muito importantes. Êxodo 15, verso 17. Olha o que ele diz desse povo. Tu, Senhor Deus, né? Os introduzirá e os plantará no monte da tua herança. No lugar que tu, ó Senhor, construístes para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos construíram. Ora, Êxodo 15, no verso 2, Moisés falou que ele, Moisés, faria uma habitação. Mas aqui no verso 17, ele está dizendo que esse povo que foi liberto do Egito seria introduzido na habitação que as mãos de Deus construíram, e não as mãos de Moisés. Logo, nós percebemos que Moisés não está falando daquele povo, mas Moisés está tendo uma visão da última geração que vai estar sobre esse planeta. Olha só o que aqui diz aqui. Não tira a sua Bíblia lá de Êxodo. Eu queria só ler um texto aqui que está em Hebreus capítulo 8, verso 2. Falando de Jesus, diz que Jesus é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor Deus fundou, e não o homem. Então, o santuário, que é dito aqui em Êxodo 15, 17, eu vou ler de novo o texto, Êxodo 15, 17, diz assim, ó, tu os introduzirás e o plantará no monte da tua herança, no lugar
que a tua mão, Senhor Deus, construístes. Então, qual é o santuário que as mãos de Deus construíram? É o santuário da terra? Não. É o santuário do céu, conforme eu li em Hebreus 8, verso 2. E aqui Moisés está dizendo que esse povo entraria no santuário que as mãos de Deus construíram? Não. Não entraram. Quem é esse povo que entra no santuário que as mãos de Deus construíram? É o povo da última geração. Então Moisés aqui, ele não está se referindo àquele povo que saiu do Egito. Moisés teve uma visão da última geração. Ele provavelmente viu você lá. Ele viu seu rosto. Assim como esse povo atravessou aquelas pragas, assim como esse povo foi liberto do Egito, assim como esse povo viveu esse momento de perseguição de Faraó, Moisés aqui conseguiu enxergar a última geração do planeta. Aqueles selados que nós estudamos no estudo passado, vivendo os últimos momentos de história dessa terra. E no verso 18 de Êxodo 15, ele diz: o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Ora, quando que o Senhor reinará eterna e perpetuamente? Quando ele voltar em nuvens de glória. Então, essa visão de Êxodo 15 é uma visão para você. Ele está vendo você atravessando os últimos momentos de história dessa terra. Ele está vendo você atravessando as pragas. Ele está vendo você sendo perseguido pelo faraó. E ele está vendo você atravessando o Mar Vermelho. A vida que esse povo viveu não era uma matemática exata. 1 mais 1 é 2. Era uma vida com experiência de milagres. Ora, o Mar Vermelho se abrir é algo que foge às leis da física, foge das leis da química. Como é que pode o mar se abrir? Esse povo presenciou milagres, semelhante ao que eu e você vamos presenciar. Em Apocalipse 16, acontece um evento semelhante ao desse da saída do povo do Egito, que é chamada as taças da ira de Deus, que nós chamamos das 7 últimas pragas. E é importante nós entendermos em que momento acontecem essas pragas. Para se entender em que momento acontecem essas pragas, nós temos que recorrer ao capítulo anterior ao 16, que é o capítulo 15. No capítulo 15, nós temos algumas coisas interessantes. Ele vai ter uma visão dos selados que vão conseguir sobreviver a esses últimos momentos de história dessa terra. Em Êxodo capítulo 15, verso 1, ele diz assim, ó: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Ele está vendo os salvos. Agora, olha só o que os salvos estão cantando no céu. Verso 3. Apocalipse capítulo 15, verso 3. Diz assim dos salvos, ó. Desculpa. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Veja que o cântico que os salvos que atravessaram os últimos momentos de história dessa terra é o cântico de Moisés. É aquele cântico que Moisés cantou.
Porque é igual, porque a experiência que Moisés e aquele povo do Egito teve em atravessar as pragas, ser perseguido e atravessar o Mar Vermelho, é a semelhança desse povo que vai passar por essas pragas, vai ser perseguido também. Então, nós vemos uma semelhança do cântico de Moisés em Êxodo 15 e o cântico de Moisés em Apocalipse, capítulo 15, verso 3. Os salvos vão cantar no céu o cântico de Moisés, a experiência de Moisés. Então, se você assiste os filmes, né, lê a história e fica impressionado com tudo que aconteceu, saiba que nesses últimos dias de história da Terra, nós passaremos por coisas semelhantes. Perceba algo interessante. Quando João vai ter essa visão, no verso 6, ele vai ver o momento em que esses anjos vão derramar essas taças da ira de Deus. No verso 7, diz assim: e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Elas estavam cheias e elas estavam sendo enchidas aos poucos. A ira de Deus vinha enchendo, enchendo. Ela não encheu de uma vez, não. Ela vem se acumulando. Então, ela vem se enchendo. E preste atenção no verso 8. No momento antes de ser derramado as taças, veja o que acontece no Apocalipse capítulo 15, verso 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Ninguém podia entrar no templo. O templo ficou fechado. Então veja que momentos antes de chegar no Apocalipse 16 e ser derramada as 7 taças da ira de Deus, as 7 pragas, veja que o templo fechou. Ninguém podia entrar. Nós conhecemos o versículo do Novo Testamento que diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Quando você pede perdão a Deus, seu perdão vai lá para o trono de graça. O filho olha para o pai e diz assim: pai, meu sangue, perdoa o Jailson. E Deus vai e perdoa. Você vê que a carta da igreja de Laodiceia é dito assim, ó, quem dera se fosse frio ou quente, mas és morno e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O vomitar da boca é não ter mais a oportunidade de ter o nome professado diante do Pai. Então, a expressão aqui do capítulo 15, verso 8, quando diz assim: ninguém pode entrar no templo, é sinal que o tempo da graça cessou. Não tem mais perdão. Acabou a misericórdia. Quem é justo, continue fazendo justiça. Quem é injusto, continue fazendo injustiça. Cessou o período de graça. E é nesse momento que são derramadas as 7 taças da ira de Deus. E as sequências das taças se dá assim no capítulo 16, logo após o fechamento da porta da graça. Algumas coisas são interessantes frisar nesse momento. O fechamento da porta da graça ele se dá após a chuva serôdia, após o alto clamor, após o decreto dominical. Nesse momento já está decidido. E a contenção do Espírito Santo sobre as paixões humanas é cessada. E agora, o grande conflito diz que as pessoas emergem em violência, emergem em destruição. Eu vou ler aqui na página 614 do livro. Deixando Jesus, o santuário,
As trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem completo domínio sobre os que fielmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigado da graça divina, não tem proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão à solta todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína, mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Não tem economia boa nessa época, não. Vai ser uma dificuldade financeira para o mundo inteiro. Quando você abre no capítulo 16, nós vemos a sequência das pragas. Elas são cumulativas. Não tem uma praga para a praga e cai outra, não. Elas são cumulativas. No verso 2 de Apocalipse 16, você lê assim, ó. E foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga mais maligna sobre os homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Uma doença semelhante àquela que foi traçada nas pragas que caíram sobre os egípcios. A primeira praga é uma doença muito severa. Verso 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de morto. Então o mar inteiro se tornando em sangue, morrendo toda a vida marinha. Cessando os navios de levarem alimento, cessando o comércio, cessando a navegação. Verso 4. O terceiro anjo derramou a sua taça no rio e nas fontes das águas se tornaram em sangue. A terceira praga, os rios se tornam em sangue. Acaba a água, destruição total. Verso 5. Esse momento é tão severo que os anjos se admiram. E quando se admiram, o verso 5 diz assim, ó. E ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és que há de vir, porque julgastes essas coisas. Então o anjo se admira quando vê a destruição, mas quando ele analisa o porquê que está acontecendo, ele diz, justo, é justo, Senhor Deus. Aí o verso 6, ele diz o porquê que é justo. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Eles mataram o servo de Deus, então, sangue para beber para eles. No verso 8, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então o sol vai aquecer bem mais. Verso 9, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus. Você vê que mesmo assim eles não se converteriam. Eles blasfemam o nome de Deus. Verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Essa praga aqui é exclusiva para o poder político e religioso que vai estar governando. Então ela vai cair em cima dele. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o reino se fez tenebroso, escuro. Lembra das trevas, lá das pragas do Egito que eu li? A mesma treva que cai, mas não é universal. Essa aqui cai sobre o trono da besta. Nós vemos aqui no verso 10. Então essa aqui é uma praga local, exclusiva para eles. Essa praga, ela tende a provocar a destruição deste poder que estava perseguindo os servos de Deus. No verso 11, diz a consequência deles terem recebido essa praga. Diz assim, ó, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o nome de Deus. Você vê que é a segunda vez já que se repete isso.
Então, eles estão recebendo as pragas e não tem nenhum sinal de arrependimento, comoção ou conversão. Pelo contrário, eles estão ficando cada vez mais impenitentes. Verso 12, a sexta praga, ela é bem diferente das outras. E ela é um sentido simbólico. Nós precisamos entendê-lo. Apocalipse capítulo 16, verso 12 diz assim, ó, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se para preparar o caminho dos reis do Oriente. Esse rio Eufrates aqui, que a Bíblia traz, é um rio simbólico. Simbólico aqui na Bíblia. Esse rio aqui, ele secar-se, o rio, né? É um sinal que o apoio político que esse poder religioso estava tendo para perseguir os servos de Deus será tirado. O secar do rio Eufrates indica que o poder perseguidor dos servos de Deus perderá seu apoio. Preste atenção aqui no grande conflito, na página 618. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. E assim como acusou a Jacó, acusará o povo de Deus. Conta com as multidões do mundo como seus súditos, mas o pequeno grupo que guarda os mandamentos de Deus está resistindo à sua supremacia. Se ele os pudesse eliminar da terra, seu triunfo seria completo. Preste atenção. Após o fechamento da porta da graça, os servos de Deus não morrem. Eles vão passar por uma angústia tremenda. A morte de um servo de Deus, ela só tem um intuito: produzir frutos. Diz que o sangue dos mártires era como semente. Morria um, nascia 10. Então, já após o fechamento da porta da graça, não tem mais motivo de morrer. Mas eles vão passar por uma angústia tremenda. Primeiro, porque não se sabe se a porta da graça fechou ou não. E eles vão estar sendo perseguidos. E quando Satanás tenta assaltar os servos de Deus, aqui diz assim, ó, ele vê que os santos anjos os estão guardando. E deduz que seus pecados foram perdoados. Ele não sabe, mas ele vê enormes guardas, anjos, protegendo os servos de Deus. Mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. Tem um conhecimento preciso dos pecados que os tentou a cometer e apresenta esses pecados diante de Deus sobre a forma mais exagerada, representando a este povo como sendo precisamente tão merecedor como ele mesmo da exclusão do favor de Deus. Declara que com justiça o Senhor não pode perdoar os pecados e, no entanto, destruir a ele e os seus anjos. Reclama-os como presa sua e pede que sejam entregues suas mãos para o destruir. Acusando Satanás, o povo de Deus, por causa de seus pecados, o Senhor lhe permite que os prove até o último ponto. Sua confiança em Deus, sua fé e firmeza serão severamente postos à prova. Ao reverem o passado, suas esperanças desfalecem, pois que em sua vida inteira pouco bem podem ver. Esse momento aqui, gente, é muito pesado, porque nós relembraremos de todos os pecados que cometemos na trajetória da nossa vida. Às vezes as pessoas acham que é só pecar, pedir perdão e não tem consequência. Mas nesse momento nós vamos ver que nós vamos lembrar dos nossos pecados de uma forma tão triste, porque eles nos trarão grande angústia e incerteza. Algumas pessoas acham que não precisam se converter agora, que quando chegar o decreto dominical, elas simplesmente vão mudar da água para o vinho de uma hora para outra. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Essas pessoas que pensam dessa forma, se por um acaso conseguirem realmente, elas sofrerão bastante esse momento de angústia de Jacó. A consciência será martelada,
Eu não sei se você já deixou de dormir por causa de um pecado que você cometeu ou por causa de uma consequência de um erro seu. Olha só o que diz aqui na página 620. Quanto mais exaltada for a sua profissão e mais honrada a posição que ocupa, mais ofensiva é a sua conduta à vista de Deus e mais certa é a vitória do adversário. A parte mais difícil, irmão, não será a perseguição dos ímpios, mas será a incerteza. Será que estou salvo ou será que estou perdido? Página 622. Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. E mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profundas no tempo de angústia. Viu? Porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus, as lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sobre pressão terrível e enorme desânimo. Então, algumas pessoas dizem, não vou me converter agora, sou muito jovem, vou deixar para me converter mais na frente. Aqui diz que essas pessoas padecerão um imenso sofrimento de peso de consciência. Devemos familiarizar-nos agora com Deus, provando as suas promessas. Os anjos registram toda oração fervorosa e sincera. Devemos, de preferência, dispensar satisfações egoístas, a negligenciar a comunhão com Deus. A maior pobreza, a máxima abnegação, tendo seu beneplácito, é melhor do que as riquezas e honras, comunidades e amizades. É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado pela fé no sangue expiatório de Cristo Jesus. Nosso precioso Salvador nos convida a unir-nos a Ele e ligar nossa fraqueza à sua força, nossa ignorância à sua sabedoria, aos seus méritos, nossa indignidade. A providência de Deus é a escola, na qual devemos aprender a mansidão e a humildade de Jesus. Ninguém poderá negligenciar ou adiar essa obra sem grave perigo para a sua alma. O que é que diz aqui? Ninguém pode negligenciar a sua conversão sem grave perigo para a sua alma. Não, eu vou aceitar Jesus só amanhã. Ninguém pode fazer isso sem incorrer num grave perigo para a sua alma. Como ato culminante no derramamento dessas pragas, Satanás personificará a volta de Jesus, mas nós perceberemos que é uma mentira pela graça de Deus. Eu quero pegar aqui a parte onde os anjos nos protegem. Está aqui. Preste atenção. Se isso te dá medo. Eu vou só encerrar aqui o Apocalipse 16, verso 17, que diz assim: os reis do Oriente, quando os profetas têm a visão de Deus, geralmente eles veem Deus vindo do leste, do nascente do sol, do Oriente. Então, o secar do rio Eufrates e a vinda dos reis do Oriente é uma referência que esse poder perseguidor, Babilônia, ele vai perder seu apoio civil e os reis do Oriente, que é uma referência a Deus, vai vir para resgatar seus servos. Em Apocalipse 16, 17 é dito: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do templo de Deus, do trono, dizendo: está feito, está encerrada a história do pecado, está encerrada a história do mal. E agora Cristo vem em nuvens de glória para nos salvar. No verso 19 diz que a cidade, Babilônia, fende-se em 3 partes. Uma referência que ela perde total poder. Nesse momento diz que as multidões correram atrás dos seus pastores, que não ensinaram a verdade, querendo matá-los. E perguntando, por que não nos ensinaram a verdade? E os servos de Deus aqui, embora angustiados, diz assim na página 631,
As sentinelas celestiais, fiéis ao seu encargo, continuam com sua vigilância. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos de Deus podem ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam para tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados a fugirem de cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Em todos os tempos, Deus tem usado seus anjos para socorrer e livrar o seu povo. Seres celestiais têm tomado parte ativa nos negócios humanos. Têm aparecido trajando vestes que resplandecem como relâmpago. Têm vindo como homens no aspecto de viajadores. Anjos têm aparecido sob a forma de homens de Deus. Então, os servos de Deus terão enormes guardas, enormes anjos que os protegerão. Diz que as armas serão levantadas contra os filhos de Deus e cairão. Os cacetetes, quando se levantarem, virarão esponjas. Quando a turba cercou a Jesus para o prendê-lo, Jesus fez a pergunta: a quem procuras? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus disse: eu sou. Quando disse eu sou, a multidão caiu por terra. Eles se levantam, prendem a Jesus. Judas foi lá, né, deu beijo. Eles ficaram com medo quando eles caíram. Disseram: será que ele pode ser tocado? Judas deu um beijo em Jesus. Eles viram que Jesus poderia ser tocado. E Pedro saca da espada, né, corta a orelha de Malco. Jesus cura a orelha de Malco e ele diz assim para Pedro: ó, guarda a espada. Acaso não pensa que eu poderia rogar ao céu e ele mandaria 12 legiões de anjos para me salvar? Para me salvar, não. 12 legiões de anjos. O livro Desejado das Nações diz que quando Cristo fala isso, ele estava se referindo a 12 legiões, era uma legião de anjo para proteger cada discípulo. Então ele diz 12 legiões de anjos, são 12 mil anjos. Seria 1000 anjos para proteger cada discípulo. Jesus sabia que ia morrer, ele sabia que aquelas legiões não eram para proteger ele, que ele sabia para que ele veio. E ali Deus disse que poderia rogar ao céu e mandar 12 mil anjos. 1000 anjos para cada discípulo. E eu queria ler agora um texto para vocês. Está em Filipenses. Você pode abrir lá. Vamos ver o que os ímpios que vão receber essas pragas vão achar delas. Vamos ver o que os ímpios vão achar delas. Vão achar injusto? Ah, foi muito sofrimento, foi injusto. Veja o que diz Filipenses capítulo 2, verso 8, falando de Jesus. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que está em cima do céu e embaixo na terra. E toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aqui não está dizendo que só a língua dos justos vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui não está dizendo que só os justos se dobrarão de joelhos perante Jesus. Aqui está dizendo que todo o mundo inteiro, o universo, até os ímpios, até os anjos maus, um dia reconhecerão verdadeiramente santo e justo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A terra está cheia da sua glória. Somos gratos a Deus por vermos o futuro em uma visão que o mundo não vê.
Quando a pandemia chega, o mundo inteiro fica perplexo. Mas nós sabemos o porquê que ela vem. Quando acontecem reuniões ecumênicas, o mundo se alegra, fica perplexo. Mas nós sabemos por que ela acontece. Quando os jornais soam os alardes de destruição, o mundo fica assustado. Mas nós sabemos o porquê que acontece. Deus nos deu a oportunidade de prever as coisas que acontecerão para nos preparar. Que Deus possa abençoar a tua vida e a tua casa. E um dia nós possamos lutar juntos nessa batalha contra o mal e comemorarmos a vitória lá no céu. Em nome de Jesus. Amém. Convido você para orar. Papai do céu, somos-te imensamente gratos por nos revelar a salvação. E pedimos nesse momento que nos mostre, Pai, o caminho da justiça e da verdade. E nos prepare para essa batalha. Algumas pessoas já estão sofrendo agora, Pai. E eu sei que muitas pessoas serão tiradas para não padecerem ou por não suportarem isso. E nesse momento eu peço que alivie a dor dessas pessoas. E que elas tenham um coração confortado ao entender quando seus parentes ou amigos ou pessoas tão boas que estiverem próximas a nós se forem. Para entendermos que Jesus livra essas pessoas de problemas, de perseguições. Nos ajuda a entender e a confiar em teus propósitos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite.